Saúde boa, mais um episódio do 360 Medicina. Sigam-nos no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais e hoje mais um episódio para falar de diarreia aguda. Esta patologia é uma patologia que é uma grande preocupação pediátrica, não só pela diarreia em si, mas pela desidratação que acompanha geralmente estes quadros clínicos e 1,5 a 2,5 milhões de pessoas no mundo por ano morrem em consequência das doenças diarreicas agudas. A criança, como um extremo, a criança e os idosos, a criança é uma classe muito afetada, principalmente no nosso país, e isto acarreta uma grande preocupação dentro dos pediatras. Para isso, convidei a doutora Liliana Aragão, pediatra, para falarmos deste tema tão importante. Liliana, bem-vinda ao 360. Obrigada, Vanessa. Liliana, por que pediatria? Porque a pediatria? A pediatria escolheu-me. Não fui eu que escolhi a pediatria. Primeiro, sou apaixonada pelas crianças, eu chamo de fofotos. E, portanto, sempre foi a minha praia trabalhar com crianças, mesmo antes de ser médica. Sempre achei encantado brincar, pô-las a sorrir e também reavivar a criança que existe dentro de mim. Claro que eu fiz medicina e depois, na altura de escolher a especialidade, não foi muito difícil. Não foi mesmo. Foi decidir, vou cuidar dos pequenotes e pronto, escolhi pediatria e lá estou. E sempre quiseste ser médica. O que é que te inspirou a ser médica? Eu gostava muito dos desenhos animados na infância. Os desenhos animados que se chamam La Vie. E aquilo debruçava-se sobre a história do corpo humano. Eu amava a parte da imunidade, de ver os glóbulos brancos, como eles protegiam-nos das doenças. Então eu disse, sem dúvida, se eu conseguir, que vou conseguir, serei médica. Depois, ali na adolescência, fiquei, porque gosto de falar, fiquei tentada a enverdar para o jornalismo. Okay, mas pronto, consegui entrar para o ensino médio de enfermagem e posteriormente de medicina. Boa. E de medicina já sabia que acabaria em pediatria. Boa. Nós, como temos uma produção espetacular aqui no 360, Uau. Temos uma surpresa para ti. Sério? Nós temos investigado isto. Olha o que é que a produção trouxe. Isto lembra-te alguma coisa? Olha que isso é exatamente a história. Era isso que tu estavas a falar, exato. Com certeza. Para quem não assistiu a estes desenhos animados, super recomendo, porque isto ajuda-nos a perceber da forma mais descomplicada aquilo que é o corpo humano. Portanto, lá vi. Quisera eu que voltasse para as redes televisivas, que iam ajudar muito a motivar aqueles adolescentes e jovens que querem seguir o ramo de medicina. Não, e esses bonecos têm uma vantagem muito grande, que eu sei que é uma área que tu também gostas muito, que é a medicina preventiva. Isso mesmo. E isto alerta as crianças, porque eu acho que estas coisas, assim como te marcaram a ti, isso marca muito a vida de uma pessoa, não é? Os cuidados a ter. Pois, e de uma forma muito prática, faz-se educação para a saúde, sem passar aquela complicação que nós temos quando estamos de fora sobre o que é a medicina. Então explicam ao detalhe padrões, assim, de forma muito minuciosa, aquilo que é como nos devemos proteger de determinadas doenças. Boa. Pronto, e hoje para falarmos das diarreias agudas, Liliana, eu sei que isto é uma preocupação. Deves ter muitas crianças no teu serviço. Qual é a maior causa de motivo de ida à urgência no teu serviço? Tu estás à frente de um serviço privado, não é? Estou à frente de um serviço privado, que temos uma urgência que trabalha 24 horas, portanto, o padrão muda se forem atendidos em consulta externa ou em consultas de urgência. Para as consultas de urgência, o top 3 são a febre, que temos de ir atrás da causa, as doenças respiratórias agudas e a diarreia. Portanto, a doença diarreica aguda é, sem dúvida, uma das maiores causas de morbimortalidade em países com
um saneamento básico mais fraco, com um nível elevado de pobreza. Portanto, a Organização Mundial da Saúde está preocupada com as maiores causas de mortalidade em crianças, pois a doença diarreica aguda contribui para a mortalidade em menores de 5 anos. E existem estratégias muito facilitadoras para a prevenção delas. Portanto, vamos ao longo daqui da nossa conversa debruçar-nos sobre isso. Vamos definir ainda a diarreia. Qual é aquela diarreia que preocupa, que leva o papá a levar a criança? Que sinais de alerta é que, pronto, diarreia todo mundo sabe o que é. Sim. Vamos relembrar, não custa nada relembrar que diarreia é quando há alteração na consistência e na frequência das dejeções. Portanto, tem mais vezes ao longo do dia e são mais amolecidas. Portanto, a consistência é diferente. Isto faz com que as crianças percam água, percam líquido, e esse líquido vai levar a uma complicação que é temível, que é a desidratação. Esta desidratação é que causará problemas, porque se nós não corremos contra ela, então iremos ter complicações muito sérias. Ela vai, de acordo com a sua gravidade, varia de leve a muito grave. A leve é aquela em que nós, a partir de casa, identificamos que a criança tem uma dejeção e começamos logo a oferecer líquidos. Água e, de preferência, soro de reidratação oral, que é de venda livre nas farmácias, é de fácil acesso, é de fácil manipulação e pode ser ofertada à criança a cada dejeção diarreica. Naquelas desidratações moderadas, precisarão de ter vigilância dentro de uma unidade hospitalar, mas o ponto de partida é sempre a oferta de soro de reidratação oral pela boca. Só na desidratação grave é que oferecemos pela veia. Portanto, não estamos a correr a dar antibióticos aos bebés, que isso, infelizmente, na nossa realidade acontece muito. A primeira dejeção diarreica, os pais estão mais preocupados em dar um antibiótico ou um antidiarreico, que é completamente desaconselhado na faixa etária pediátrica. A diarreia é igual à reposição de líquido. Tem o soro de reidratação oral. No momento, comece com ele. E dar aos bocadinhos, aos goles, aquilo que a criança consiga tolerar. Se não tiver, começo a dar líquido à mesma. Dou água. Se tiver quiçangua, dou quiçangua, mas hidrato a criança. E não é para parar de dar de comer. Isto também ali existe mitos, tabus envolvendo o quadro diarreico, que porque tem diarreia não pode consumir leite, tem de parar de comer alguns alimentos. Não tem que ver com isso, não. As crianças devem manter-se bem nutridas e, acima de tudo, hidratadas. Ok. E dentro das diarreias agudas, quais são as mais frequentes no nosso meio? As virais. Ok. As diarreias agudas em criança são mais frequentes nos latentes jovens, ali entre o 6º mês de idade até os 2 anos, os 24 meses. Isso por quê? Cursa com a altura em que fazem a introdução alimentar, é a altura em que a criança é um bocadinho mais desprotegida, porque já deixámos-las no colo de outros, em contacto com outras crianças, então correm o maior risco de desenvolver infecções respiratórias ou até ter contacto com vírus que irão progredir para a doença diarreica. A infecção viral é a mais comum, é causada pelo rotavírus, daí o nosso programa alargado de vacinação incluir aos 12 e aos 4 meses a vacina contra o rotavírus, que protege as crianças contra as formas graves da diarreia viral que causam uma maior mortalidade. Ok. E as bacterianas, as gastroenterites bacterianas já são menos frequentes? Já são mais frequentes na criança maior. Ok. Portanto, ali, acima dos 24 meses, é comum encontrarmos as gastroenterites secundárias à salmonela, que é a tal conhecida como febre tifoide, pela shigella, pelos parasitas, ameba, e nesses casos irão precisar de mais tratamento para além da hidratação, mas esse tratamento deve ser
recomendado, prescrito por um profissional de saúde. Portanto, existem alguns sinais de alerta. É importante olhar para a criança e valorizar. Início de um quadro de diarreia, começo a hidratar e vou vigiando se febre, se vômitos, se toma do estado geral, se inaptência alimentar. Vigio imediatamente ao primeiro sinal de alerta, eu corro a uma unidade hospitalar. Na unidade hospitalar, o profissional deve estar atento aos sinais de desidratação, que poderão ser leve, moderados ou graves. Sendo que o leve é aquela criança que simplesmente tem mais sede do que habitualmente os pais relatam. Moderada, quando já estão com as mucosas secas, a criança um bocadinho mais astênica, mais fraquinha e com vontade de beber água. A criança com desidratação grave terá sinais que chamarão a atenção ao profissional. Tem olhos encovados, tem prega cutânea, ao toque sente-se aquele turgor da pele, está com muita sede, fica em estado de alerta, com alguma agitação. Portanto, é importante os profissionais também estarem atentos para o tipo de criança que nós iremos mandar para casa. A criança com desidratação leve a moderada e um quadro diarreico poderá ser manuseada em casa, principalmente se não tiver vômitos. É que mesmo se tiver vômitos, inicialmente nós podemos começar com soro de reidratação oral e orientar a mãe. Ao primeiro vômito, após o soro, vamos dar uma pausa de pelo menos 20 minutos e ir voltando a oferecer o soro aos poucos. Mais pequeninas. Quantidades pequeninas, correspondendo a 10 ml de soro de reidratação oral, que podemos ir doseando com uma colher de sopa. Para os casos de desidratação grave, é igual a internamento, ou seja, a vigilância intra-hospitalar, com correção da desidratação com plano endovenoso. Pronto, que é sempre preferível hidratar de forma entérica, não é? Via oral, mas quando não é possível... Passamos para a parentérica. Quais são as diarreias? Porque isto que tu disseste é muito importante. As pessoas às vezes é tudo o dito do Bactrim. E o metronidazol. E o metronidazol. Isto é um problema sério. As pessoas têm que perceber que antibiótico só deve ser tomado mediante receita médica. Isso mesmo. E mesmo os colegas que são de clínica geral, estão a começar a sua atividade, às vezes têm um bocado de medo de deixar passar uma patologia e dão empiricamente um antibiótico. Perante um doente, uma criança que venha à urgência, quando é que tu fazes alguma análise, ou seja, pedes um leucograma ou não, e o que é que te define, como é que tu defines, agora já a conversa de médico, o que é que te define a toma do antibiótico ou não? Se for viral, não tem indicação, não é? Se for viral, primeiro é que temos características clínicas que apontam a maior probabilidade de ser viral. Latente menor de 2 anos, sem febre, que teve um quadro de resfriado comum muito recente, ou que teve inclusão recente na creche, sem vômitos ou até com vômitos, e que tenha um estado geral aparentemente bom, para além de ter dejeções diarreicas, que podem até ser abundantes. Nestes casos, clinicamente eu estou mais a favor de ser um quadro viral. De qualquer forma, peco por excesso e solicito um exame de hemograma, pesquisa de plasmódium, isso mesmo, porque uma das formas de manifestação da malária na faixa etária pediátrica, principalmente no latente muito pequeno, também é diarreia. Peço um exame de urina, porque as infecções do trato urinário também cursam com diarreia e vômitos, e peço o PCR. Se eu tiver na minha unidade hospitalar estes 4 exames, serão os meus de eleição. Se eu tiver de priorizar algum, eu vou escolher um hemograma e uma pesquisa de plasmódio. Isto porque vou olhar para o leucograma e vou ver as características que eu tenho das células leucocitárias. Tenho maior predomínio para linfócitos ou para neutrófilos, tomar a decisão mais acertada em relação a isso. Se eu tiver os exames completamente negativos, não é para introduzir antibiótico e não precisam de temer. Prefiro pecar
e mandar o meu doente para casa se tiver com desidratação leve ou moderada, para responder pela via oral, vá medicado com soro de reidratação oral e ponho um probiótico. Porque a função do probiótico é exatamente ajudar a regenerar as células da flora intestinal. Portanto, põe um probiótico e o soro de reidratação oral. Oriento a mãe em relação ao respeito da dieta adequada para aquela criança. Fazemos aqui um bocadinho de charme para a escolha dos alimentos mais obstipantes, né? Damos o arroz, a maçã principalmente. Evito ali os citrinos, evito os frutos vermelhos e ofereço água a toda a oportunidade que tiver, alternando com o soro, porque às vezes os meninos têm alguma relutância para receber o soro. Naquelas situações em que eu tenho o inverso, em que eu tenho os meus exames com alguma alteração, eu devo prestar atenção e precocemente iniciar tratamento para não agravar o quadro dessa criança. Existem particularidades na diarreia que são presença de muco, presença de sangue. A priori, já estou aqui a primeiro descartar causas que será diarreia ou uma invaginação intestinal no latente. Depois, será que tenho alguma alteração de relação alérgica com a proteína do leite de vaca? Primeiro descartar aquilo que não é infeccioso, claro que sempre olhando para o estado geral da criança. Aquela criança que tem um aspecto cético, que tem febre, tem toma do estado geral, que até já me vem desidratado e tem diarreia com sangue, eu nem esperei os exames e já introduzi antibióticos, porque estou a pensar na Shigella, na Salmonella, na Yersinia. Portanto, é importante fazer esse raciocínio. Se é clínico geral e está muito desesperado, peque sempre por excesso. Mas sempre que puder estar calminho e puder vigiar melhor essa criança, é melhor ponderar a introdução precoce de antibióticos, porque a função deles, quando não é matar bactérias que tenham aí toxicidade para o nosso intestino, é matar a nossa flora intestinal, que está ali para proteger-nos. Portanto, a escolha é sempre soro de reidratação oral, vigiar a criança. Se desidratação grave, começa o plano de hidratação endovenoso, vigiar, ver análises, ver o curso de desenvolvimento da doença e atuar de acordo com aquilo que a criança me pede. É isso. Outra coisa que também que eu acho que é muito importante na gestão das diarreias é dos quadros agudos. É quando nós temos uma criança, nesse caso, um quadro agudo leve ou moderado e medicamos, ou não medicamos com antibiótico, mas damos o soro de reidratação oral. Eu acho que é sempre bom reavaliar essa criança 48 horas depois. Com Primeiro certeza. porque não vamos internar todas as crianças. Claro. E depois, mas avaliar. Às vezes o que é que acontece? O colega, não estou a falar do pediatra. Quando as crianças são vistas por pediatra é outra coisa. Mas se não é visto por pediatra, não é? Porque nós temos muita gente a fazer urgência que não é especialista. Claro. É pedir à mamãe ou ao papá para trazer essa criança 48 horas depois, porque às vezes há ali para ver como é que esse quadro evoluiu, não é? Isso mesmo. Não sei se concordas com isso. Concordo plenamente e acrescento mais, Vanessa. Infelizmente, aqui no nosso país, nem todos os locais em que há atendimento pediátrico temos um profissional médico. Às vezes são enfermeiros que atendem as crianças. E sendo a diarreia uma das causas mais frequentes de ocorrência de crianças numa unidade hospitalar, é importante, de facto, termos esse cuidado. O reavaliar é sempre importante. Podemos até esticar ao invés de 48, 72 horas, mas é importante reavaliar na semana, até para graduar, para ver se essa mãe conseguiu manter a criança hidratada no domicílio, porque às vezes acontece de termos crianças que tinham uma desidratação leve, foram referenciadas para o domicílio, começaram os vômitos, a mãe não conseguiu mantê-la hidratada pela via oral e chegam em menos de 48 horas com uma desidratação grave. Portanto, é importante, para além de descartar os sinais de alerta a priori,
avisar os pais, informá-los sobre os sinais que poderão ter de alerta para vigiar no domicílio e voltar tão logo sintam que seja necessário e mesmo que se sintam seguros, voltarem a mesma para nós acrescentarmos essa segurança e dizer que podem continuar com a mesma conduta. É isso, pois tu realmente falaste uma coisa que é verdade. Há muitos sítios que eles são abordados por profissionais que não são médicos Isso e mesmo. pronto, que têm o seu valor, é melhor isso Claro. do que nada, mas realmente é preciso ter esse cuidado e não pecar por excesso, porque realmente a consequência da toma de antibiótico desnecessária começa a criar resistências. Isso mesmo. E dá cabo da flora intestinal. E imagina, se já começamos a pecar com antibióticos em excesso em crianças, vamos conseguir resistências aos antibióticos muito mais cedo e vamos ter maior dificuldade de abordar esse indivíduo a médio e longo prazo. Portanto, nas crianças nós protelamos muito a introdução empírica de antibióticos, principalmente para quadros que não sejam valorizáveis. Isso, a semelhança da diarreia, os quadros infecciosos respiratórios agudos. Portanto, maioritariamente são os vírus e devemos primar pelas medidas de prevenção. E é importante falar de algumas. Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, extremamente importante, é uma medida eficaz para a prevenção de situações clínicas, dentre elas a diarreia aguda na criança menor. Ele deve ser dado até os 6 meses e continuado até os 2 anos. Portanto, se tivermos isso, vamos evitar, reduzir ao máximo um risco que é de ter crianças com doença diarreica grave. Segundo ponto de fator de prevenção importantíssimo é a vacinação, porque o nosso plano nacional inclui a vacina que protege contra o rotavírus. Até alguns anos atrás, muita criança morria de doença diarreica aguda e era causada por esse vírus. As coisas não são postas ao acaso, são orientações dadas baseadas em evidências científicas. Portanto, vamos cumprir com o calendário vacinal, que até aqui a nível do nosso país é grátis. Portanto, as mães devem primar pelo aleitamento materno, medidas de higiene, o máximo que conseguirmos, principalmente com os menores. Cito sempre aqui os menores de 2 anos, porque são ainda muito dependentes de terceiros, quer sejam os progenitores ou outros cuidadores. Portanto, é importante velarmos pela saúde desses pequenotes. Outra coisa que eu queria perguntar, é uma pergunta provocatória, os antibióticos também causam diarreia, não causam, doutora Lília? Causam, tem um que nós gostamos muito, é uma associação, a amoxicilina e o ácido clavulânico, que quando prescrevemos, porque é necessário para cobrir algumas situações, nós já avisamos, mamãe, não assuste se a criança começar a ter mais vezes a fralda cheia. Sem o conhecimento do médico. Essa é a maior problemática. Isso é aquilo que queremos desaconselhar, não automedicação. Por isso estamos ali, saímos todos os dias da nossa casa para fazer bem o nosso trabalho e dentre eles inclui-se isso, educação para a saúde, evitar ao máximo a automedicação, porque às vezes a sua criança não precisa deste fármaco. É isso. Poupamos no dinheiro, poupamos na manipulação do fármaco, poupamos no estressar a criança a dar um remédio que ela não precisa na altura e poupamos prevenindo o intestino que não sofrerá a destruição das suas células, que nem todas são maléficas, algumas estão ali para ajudar. Isso. Não, e as outras complicações desses quadros mal conduzidos, não é? Isso mesmo. Pronto, a desidratação é a complicação mais imediata, mas depois, se for por exemplo, uma infecção, uma gastroenterite bacteriana ou parasitária, podemos ter complicações sérias, como perfurações intestinais. E acabam atrasando a abordagem correta, complicando mais o quadro da criança, ou seja, em resumo, atrapalhando uma abordagem investigativa, diagnóstica e de tratamento que podia cursar de forma mais acertada se
atempadamente formos à procura de cuidados de saúde. Há um outro sinal de alerta, pronto, isto é conversa de cirurgião Lá. mesmo, é quando também a criança passa a desenvolver distensão abdominal num quadro já de desidratação severa e diarreia prolongada, principalmente associada à febre, é um sinal importante de alerta para quem... E de ser vigiado. Não só a distensão, como a dor. A dor. Porque às vezes a criança só tem dor, nem tem a distensão. Os sinais e sintomas em pediatria às vezes são muito vagos e podem passar despercebidos. E tem sempre uma tia, uma avó lá do lado a dizer, põe isso, dá aquilo. Há alguns temperos da nossa cozinha que servem para acalmar alguns sintomas. Usem-nos nos adultos, sem qualquer desprimor. Em pediatria, é melhor não dar alho a mastigar, dar couve, dar folha de não sei o quê. Louro. Não. Precisou, começou um quadro diarreico, hidrate. Tem algum sinal de alerta que vamos aqui recordar? Febre, vômitos, inaptência ou recusa dos alimentos, dificuldade em caminhar porque está muito fraquinho, dor abdominal, aumento do volume da barriga, é para ir para o hospital. Não é para tratar com ervas, não é para fazer clister de limpeza, é para ir para o hospital porque de certeza terá uma abordagem mais acertada. Mais acertada, sem dúvida. Bem, eu acho que já falamos tudo das diarreias. Será? O que é que falta? Queres falar um bocadinho do tratamento? Acaba por... Pronto, acabamos falando do tratamento, quando pôr, quando não pôr, o que pôr de forma acertada. A grosso modo é hidratação, porque perde-se líquidos e para além dos líquidos eletrólitos, e a melhor forma de reposição é com o soro de reidratação oral, que é um líquido especial, que é água e ao mesmo tempo tem eletrólitos e pode ser dado pela boca. Na ausência do soro de reidratação oral, não podemos nada. Vamos dar água mesma até conseguir o soro ou até que a criança seja abordada no intra-hospitalar. Para aqueles casos em que se identifica desidratação grave, damos a mesma soro, só que não oral, pela via endovenosa, associado ou não a eletrólitos, de acordo às perdas que forem identificadas. Em relação a antibióticos, não. De primeira escolha, não. E repito, não. Sim mesmo. Deverá ser dado só naqueles casos que de facto tenham justificação evidente para se introduzir. Liliana, nós estamos a passar, segundo a OMS, nós não é só Angola, mas África, pelo 7º surto de cólera, que é uma coisa que se fala pouco. Não sei porquê, às vezes gostamos de esconder. O Covid todo mundo falou. É verdade. Há coisas que realmente matam, ninguém fala. Como é que nós estamos em relação a isso? A cólera voltou. Eu lembro nos anos 90 tivemos muitas mortes, muitos surtos, mas a verdade é que está a voltar. Como é que se justifica isso? A cólera, se calhar, é menos falada do que a Covid, porque denota pobreza, denota sujo, denota más infraestruturas e um mau saneamento básico. Daí ser pouco falada, mas não devemos omitir. Existem casos, atualmente não sei de registro nenhum, não sei de nenhum caso notificado, nesta altura a nível nacional, mas é uma doença de notificação obrigatória porque é de disseminação rápida. E o pior é que mata muito rápido porque o grau de desidratação que leva à diarreia, a colérica, é brutal. Uma criança em menos de 2 horas está praticamente sem líquido. Porque perde-se, a diarreia é abundante e tem características bem específicas. Parece água de arroz, portanto, é uma diarreia branca que chama a atenção de todo profissional, inclusive da mãe. Os pais que não são profissionais chamam-lhes a atenção aquela diarreia, cheira mal e deixa a criança muito, muito, muito debilitada. Como fazer para proteger? Melhorar as condições de higiene. Vamos começar pelos pequenos passos dentro da nossa casa, garantir que a saída da casa de banho
tenhamos a higiene das mãos, garantir a lavagem adequada dos alimentos, principalmente aqueles que são consumidos crus, e evitar ao máximo disseminar más práticas. Não podem ser os pais que querem proteger os seus filhos a cuspirem para o chão, a urinarem nas ruas, a defecarem em locais abertos, a despejarem água no quintal, na parte da rua, porque isso irá proliferar com certeza maus padrões de higiene e em cascata acaba danificando as nossas crianças. Digo nossas porque as vossas são minhas e eu acho que para o bem das crianças podemos todos uniformizar boas práticas de higiene e dessa forma ajudar com pequenos gestos a melhorar a saúde infantil a nível nacional. Assim, eu acho, pronto, posso estar enganada, mas eu acho que a nível da cidade de Luanda, pelo menos, houve alguma melhoria do saneamento básico. E dessa, eu acredito que possa até haver cólera em África, claro, e em Angola, mas talvez não fora, na nossa realidade. Na periferia é capaz de haver, não sei como é que funciona essa notificação, se realmente é feito ou não. Isso é uma coisa que às vezes me preocupa, porque é muito importante as pessoas terem noção das doenças de notificação obrigatória. E a pediatria tem várias, não é? Sim. E então é importante. Isto nós não sabemos, não podemos aqui afirmar, não temos isso. dados fidedignos, mas os gabinetes de vigilância epidemiológica de certeza que estarão atentos e sempre que se notifica um caso, começa-se logo propagandas de alerta, campanhas de sensibilização para então evitar a disseminação da doença. Existem doenças de notificação obrigatória, sim. Nem todos notificamos, sim. Até a malária é uma doença de notificação obrigatória e passa-nos todos os dias em várias unidades hospitalares e passa assim mais um caso, mas é importante irmos monitorizando esses números para vermos então se as medidas estratégicas de prevenção e de cura estão a atingir as metas traçadas. Olha, só uma outra coisa que eu acho que era importante falar é que doenças que não são do intestino, não é? Podem apresentar-se como diarreia. Muitas. Isso é importante, porque os colegas que estão, às vezes ficam focados na diarreia e passa despercebido, não investigam a causa. As infecções respiratórias agudas, um quadro viral respiratório pode cursar com diarreia. Nós, os pediatras, até gozamos. O vírus entrou pela boquinha e saiu pelo ânus. Portanto, constipou a criança e depois causou um quadro diarreico. A malária em crianças pequenas pode manifestar-se com diarreia. A própria gastroenterite aguda, as intoxicações alimentares, as hepatites, que na criança mais frequente é a hepatite A e que pode cursar com quadro de diarreia e de vômitos. Muitas mais, até a meningite pode cursar com diarreia. Portanto, diarreia é aquele simulador de que sou eu apenas, mas por detrás dela pode estar a vir uma cascata de problemas. Portanto, importante estarmos afincados ali à hidratação, mas sem nunca descurar a investigação por detrás do quadro diarreico. E quando os colegas estiverem em sítios onde não tem pediatra, por exemplo, não tem especialista, ou estão com a criança e a criança não está a evoluir favoravelmente, deverão encaminhar. Exatamente. Não guarde para si nunca um problema que não consiga resolver. Claro, partilhe, por isso que trabalhamos em equipas e independentemente de estar isolado num local, mesmo que seja o único profissional, faça o máximo que estiver ao seu alcance e quando vir que já não tem mais armas para lutar, reencaminhe o doente para um centro mais especializado. Os extremos são sempre muito importantes. As crianças e os idosos são... Às vezes os quadros não são tão floridos. Isso mesmo. E às vezes é difícil. Às vezes é preciso mesmo um olhar pediátrico para aquela criança. E é importante realçar que o doente é dinâmico. O doente visto hoje de uma forma pode ser completamente diferente amanhã, mesmo com uma abordagem correta.
Portanto, é importante vigiar o doente. Aquele que teve critério de ir para casa deverá voltar um bocadinho mais cedo para vigiarmos, para garantirmos que está tudo bem. E aquele que ficou connosco, não é porque estamos a dar soro na veia que está tudo bem. Resolvi. Temos que ir vigiando os quadros. Uma criança com diarreia que quase não come ou que tem vômitos pode ter uma outra complicação que não é a desidratação, é a hipoglicemia. E se não morre de desidratação, morre de hipoglicemia. Então é importante estarmos atentos a todos estes pequenos, aparentemente pequenos por maiores, problemas. como eu costumo dizer. Isso Eu costumo dizer que não mesmo. são por menores, são por maiores. Por maiores. Liliana, queres dizer mais alguma coisa? Quero apenas reforçar as medidas de prevenção, que são muito importantes. As mamás que têm bebés menores de 2 anos é para oferecer leite. Leitinho da mama faz muito bem, é um leite vivo, tem anticorpos. Os anticorpos do meu desenho animado favorito do Lavi. Portanto, é importante manter o aleitamento materno em exclusividade até o 6º mês de vida, continuado até os 2 anos. Não ter pressa de introduzir os alimentos. Eles devem ser gradualmente introduzidos e respeitando o intervalo mínimo de 3 dias para garantir que nenhum alimento seja um fator desencadeante de diarreia na criança, porque ela pode fazer alergia a algum dos alimentos. Não descurar das vacinas. Por favor, prestarem atenção ao calendário vacinal. Senhores médicos, clínicos gerais, pediatras e de outras especialidades, ajudem-me a passar esse recadinho e sim, vamos reforçar a imunização das crianças. E o que aparentemente é básico, melhorar as medidas de higiene desde a nossa casa. Mudou a fralda do bebê? Lavou as mãos. Foi manipular o alimento? Lavou as mãos. Gasta nada, não tira a pele, continua intacto. Portanto, vamos cuidar de nós, mas acima de tudo dos nossos pequeninos, porque eles são o futuro. É isso mesmo. Bem, depois desse desafio dos colegas e médicos, o 360 está sempre aqui para te ajudar a divulgar o que tu quiseres. Boa. Acho que sim, acho que conseguimos de forma muito clara passar a mensagem que é importante lá para casa, quer para o público em geral, quer para os colegas que não são pediatras e que poderão ter alguma dificuldade ou trabalhar com alguns recursos mais limitados. Isso mesmo. Liliana, muito obrigada por teres aceito este desafio. Eu que agradeço. Esta casa é tua. Ótimo. Há muitas patologias das criancinhas que vamos falar por aqui. E claro, és super bem-vinda nesta casa. Obrigada eu pelo convite, Vanessa. Já me sinto mesmo da casa. Não, sim. Tranquila. E até à próxima, para mais um episódio do 360 Medicina. Uma saúde boa para todos.